Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para você. Se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e também publicando conteúdos diferentes dos daqui do YouTube. O caso da Tina Arnold eu resolvi regravar, pessoal, porque esse vídeo estava com um áudio bastante comprometido e algumas informações novas foram acrescentadas. Eu quero lembrar que essa é uma história bastante triste envolvendo uma criança de menos de 1 ano de vida. E eu sei que esse tema pode ser sensível para algumas pessoas. Se esse for o seu caso, eu recomendo que não continue. E para facilitar sua busca por outros casos aqui do canal, eu vou deixar em um comentário fixado a playlist de casos criminais, onde você encontrará casos nacionais, internacionais e de diversos temas diferentes do que eu vou apresentar aqui hoje. Mas agora vamos para o que interessa e bora para o caso de hoje. A Tina Arnold nasceu no dia 29 de março de 1980, na pequena cidade de Dayton, em Ohio, que pertence ao condado de Montgomery. Apesar de ter sido uma garota bastante inteligente e muito sociável, tanto sua infância quanto a sua adolescência foram cercadas de dificuldades financeiras, abusos domésticos, entorpecentes e diversos episódios de violência. Muitos deles, inclusive, onde foram parar todos na delegacia. No final das contas, a família assinava um termo de conduta, marcavam uma visita com o assistente social e voltavam todos para casa novamente. Eu nem preciso dizer para vocês que quando a assistente social batia na porta, todas as falas da garota estavam previamente ensaiadas, né? Ela dizia que estava tudo bem, que todos estavam bem e que a vida seguia maravilhosa. Foi nesse cenário hostil e bastante conturbado que a jovem passou a maior parte de sua vida. Aliás, Tina Arnold sempre morou pela vizinhança de Dayton e poucas vezes saiu dos limites do município. Ela era bastante conhecida no bairro, no colégio e, infelizmente, na delegacia. Conforme o tempo foi passando, suas esperanças de cursar a faculdade foram definhando. O ensino médio foi bastante difícil e as notas da garota mal davam para ela conseguir o diploma do próprio ensino médio. Então era evidente que ela não ia conseguir ir para a faculdade. E tem mais um detalhe importante: a jovem precisava ajudar no sustento da casa. Por isso ela começou a trabalhar cedo. Muitos desses trabalhos eram formais e legais, mas uma boa parte deles envolvia atividades não legalizadas. Tina acabou admitindo mais tarde que o motivo dela optar por esses trabalhos perigosos, vamos dizer assim, era justamente a remuneração. Enquanto no trabalho legal ela precisava trabalhar X horas para conseguir X valor de remuneração, nas ruas ela conseguiria ganhar aquele mesmo valor em poucos minutos. Os ganhos nas ruas podem ser um grande atrativo inicialmente para os jovens, mas são atividades com uma vida útil muito curta. O meu conselho, pessoal, é que não vale a pena. É melhor mesmo começar de baixo, estudar, depois mudar de trabalho, estudar novamente e aos poucos conquistar aquilo que sonhamos. Afinal de contas, o mundo não foi feito de um dia para o outro. Então não vejo nenhum problema em demorar um pouquinho para conquistar as nossas coisinhas. É melhor mesmo que demore, mas que seja de forma legal e honesta. Mas enfim, né? Cada um sabe o caminho que quer trilhar para sua vida. Como já é de se imaginar, gente, a Tina já tinha uma longa ficha criminal antes mesmo de completar os 30 anos de idade. Ela caiu na ilusão do dinheiro rápido e fácil. Pequenos delitos se tornaram grandes crimes, e as consequências vieram logo em seguida, quando Tina foi condenada por sequestro no ano 2000. E pouco tempo depois, ela foi mais uma vez condenada, desta vez por falsificação de documentos. No ano de 2002, a Defensoria recorreu aos tribunais superiores em ambos os processos. E eu não sei dizer exatamente por qual motivo, mas o fato é que após alguns meses, ela estava nas ruas novamente. E dessa vez, ela arrumou um namoradinho chamado Terrell. 3 anos depois, na primeira semana de agosto de 2005, Tina Arnold deu à luz a uma menina. Ela admitiu muito tempo depois, em uma entrevista, que nunca pensou em ter um filho e que aquela gravidez foi fruto de um descuido. O entrevistador até questionou o fato de haver diversos métodos contraceptivos no mercado.
e sugeriu que na verdade não se tratava de um descuido, mas sim de mero desleixo. Sobre isso, Tina se defendeu dizendo que seu namorado sempre fazia chantagem para não fazer o uso de preservativos durante as relações. E ela, por gostar muito dele, acabava cedendo. Bom, de qualquer maneira, o resultado foi a chegada de uma linda bebê ao mundo que recebeu o nome de Paris. O nome completo do pai era Terrell Taylor e ele não se recusou a registrar a bebê, por isso ela recebeu o nome de Paris Taylor. Bom, é realmente muito triste dizer isso, mas a pequena e indefesa criança não estava destinada a viver por muito tempo. Apesar da Tina dizer, algum tempo depois, que embora sua gravidez não tivesse sido planejada, ela se apaixonou imediatamente pela bebê quando ela nasceu, fica difícil acreditar nisso, quando se descobre o que aconteceu em seguida. Na verdade, a Paris nem mesmo teve direito a comemorar seu aniversário de um mês de nascimento. No dia 29 de agosto de 2005, Tina e seu namorado Terrell compraram algumas bebidas e foram até um parque próximo à residência da jovem para passar um tempo juntos e conversar sobre algumas questões relacionadas ao destino do namoro do jovem casal. Tanto a bebê quanto algumas outras crianças ficaram aos cuidados de uma irmã do Terrell, chamada Leonda Taylor. Ela mesma era mãe e tinha um grande carinho pelos outros filhos de seu irmão Terrell. Ele já era pai quando conheceu a Tina. Leonda garantiu aos dois que eles poderiam ir ao parque tranquilamente para conversar com mais privacidade, porque ela cuidaria da bebê com bastante carinho. A ideia de os dois conversarem olhando um nos olhos do outro era realmente uma boa ideia. Afinal de contas, tudo se resolve com um diálogo. Porém, o que atrapalhou a conversa adulta entre os dois foi justamente a quantidade elevada de bebidas alcoólicas. Isso porque após algumas garrafas eles começaram a ficar totalmente embriagados e não demorou muito para que eles começassem a discutir por inúmeros motivos. A discussão se tornou bastante séria e hostil a partir do momento que eles iniciaram uma calorosa discussão sobre a paternidade da bebê. Tina ficou furiosa ao ouvir que ele tinha dúvidas sobre ser o pai biológico da menina. E em sua defesa, Terrell gritou que rolavam grandes boatos de que ela estava tendo um caso com um rapaz que trabalhava na mesma empresa que ele. A discussão parecia não ter fim, e após saírem do parque, eles andaram por todo o trajeto de volta gritando e fazendo acusações um contra o outro. Para piorar ainda mais as coisas, em meio a toda essa confusão, Terrell, muito provavelmente para se vingar e deixar a Tina irritada e muito magoada, confessou ter tido relações íntimas com uma vizinha deles, e que tinha sido ótimo e prazeroso, e que ele não se arrependia de ter feito aquilo. A briga se intensificou e ele acabou dando um tapa na Tina e a empurrou. Ela acabou caindo e se levantou um pouco desnorteada, mas muito furiosa. Terrell tinha plena consciência de que agredir uma mulher poderia lhe trazer alguns problemas, tanto que ele se virou e foi para o outro lado da rua, caminhando sem rumo, e só voltou para casa naquele dia bem tarde da noite. Tina Arnold, por sua vez, estava muito furiosa, e assim que chegou em casa teve uma ideia diabólica. Ao invés de fazer seu namorado sentir o peso de sua raiva, ela acabou por descontar sua fúria na pequena Paris Taylor, que na época dos fatos estava com apenas 28 dias de idade. De acordo com o processo da promotoria, nesta noite terrível, a Tina decidiu que se seu namorado não queria ser o pai daquela bebê, ela também não queria ser a mãe. Simples assim, até mesmo porque, de acordo com as declarações da própria Tina, ela era induzida por ele a ter relações sem proteção. Portanto, se ele pode escolher quando quer assumir um filho ou não, ela também deveria ter esse direito. Enfim, a partir desse ponto, essa história fica bastante horrível. Tina aproveitou que todos na casa já estavam dormindo e então pegou sua filha e colocou a bebê de apenas 28 dias dentro de um forno micro-ondas. Eu sei que muita gente tem curiosidade de saber como funciona um forno micro-ondas, e por isso eu pesquisei e vou explicar para vocês de uma maneira bem simples e resumida. No interior do forno existe uma onda eletromagnética que é gerada por um magnétron e irradiada por um ventilador de metal que fica na parte de cima, dentro do aparelho. Acontece um processo de ressonância onde as moléculas de água existentes nos alimentos acabam absorvendo essas ondas, e como resultado existe um grande aumento da agitação das moléculas, fazendo assim o aquecimento dos alimentos de dentro para fora, ou seja, os alimentos são cozidos de dentro para fora. Aquele pratinho giratório existe porque esse processo não é totalmente uniforme,
então o prato gira justamente para causar o equilíbrio no cozimento. Bom, a essa altura você deve estar se questionando se a Tina teve a coragem de apertar o botão que liga o aparelho. E a resposta é sim, lamentavelmente. Aliás, a perícia mais tarde comprovou que o micro-ondas ficou ligado por cerca de 2 minutos. E eu acho que eu não preciso dizer mais nada sobre isso, né, pessoal? Vocês já entenderam. De acordo com o relatório da promotoria, quando Terrell voltou para casa, Tina estava deitada no sofá, dormindo tranquilamente como um anjo. Um anjo da morte, só se for, né? Já na versão do advogado de defesa, ela estava desmaiada. A bebê estava em uma cadeirinha do outro lado do sofá. Ele naquele momento não notou nada de diferente, então deitou e dormiu. No dia seguinte, pela manhã, ele levantou e foi brincar um pouco com a bebê. É possível que nesse momento ele estivesse com remorso pelas duras palavras ditas a Tina na noite anterior. Acontece que a menina estava bastante diferente. Ele notou que a bebê estava fria e rígida, e assim que tirou a cobertinha dela, percebeu também que havia algumas marcas de queimadura pelo corpo da recém-nascida. A mãe acordou logo em seguida e se fez de desentendida, e fingiu estar tão surpresa quanto seu namorado. Terrell e Tina Arnold levaram a bebê para o centro médico infantil o mais rápido possível. Logo que chegaram ao pronto-socorro, ficou evidente que não havia absolutamente nada que os médicos pudessem fazer, pois a criança já não respirava, ela não tinha mais vida, e aparentemente fazia horas que isso tinha acontecido. O médico da emergência, chamado Dr. William Matry, percebeu rapidamente que haviam diversas queimaduras espalhadas pelo rosto, corpo e membros da bebezinha. Ele foi até a recepção e confrontou o jovem casal sobre a origem daqueles estranhos ferimentos. Repetindo seu comportamento anterior, Tina colocou a mão no peito e fez um ar de surpresa e preocupação. Ela teve a cara de pau de olhar para o médico e também para o seu namorado e sem qualquer timidez questionou incrédula sobre as queimaduras. Ela parecia não fazer nenhuma ideia sobre o que exatamente o médico estava falando, tipo, que queimaduras? O Dr. William Matry afirmou em seu depoimento aos investigadores algum tempo depois que ficou totalmente enjoado com a falsidade na voz de Tina Arnold. As queimaduras eram evidentes demais para que ela simplesmente fingisse não ter visto. Como eu disse, haviam sinais de queimadura no rosto da bebê. Era completamente impossível e inaceitável ela dizer que não tinha percebido e que não fazia ideia da origem daquilo tudo. O Dr. William conversou com a administração do hospital e rapidamente a polícia foi acionada. O detetive de homicídios chamado Doyle Burke revistou a casa de Tina e encontrou uma banheira dentro do banheiro do andar de cima. Essa banheira estava cheia de uma água bem escura. Além dessa evidência, o detetive encontrou também uma toalha úmida que estava coberta com um sedimento escuro. O profissional continuou verificando os cômodos, à procura de qualquer coisa na casa que pudesse explicar qual seria o real motivo de ter causado as queimaduras na bebê. Doyle disse no processo que ele passou em frente ao forno de micro-ondas pelo menos umas 20 vezes, mas não fazia ideia de que aquele objeto fosse capaz de causar queimaduras tão graves em tecidos humanos. E é claro que ele não fazia nem ideia que existissem pessoas capazes de fazer o que a Tina tinha feito. Alguns dias depois, em seu depoimento oficial à polícia, a doutora Marcela Fierro, que na época dos acontecimentos era perita-chefe do departamento de polícia, disse que a menina veio a óbito porque estava superaquecida. De acordo com os laudos emitidos pela profissional, os órgãos internos da vítima tinham atingido temperaturas de quase 122 graus Fahrenheit, o que equivale a 50 graus Celsius. Tina Arnold foi presa imediatamente, mas logo em seguida foi liberada devido à falta de provas. A promotoria passou a correr contra o tempo para montar um caso robusto e juntar provas que levassem a acusada até a justiça para enfrentar os tribunais. Com isso, no ano seguinte, portanto em 2006, ela foi presa novamente. E as provas eram bastante expressivas, levando a promotoria a acusá-la formalmente por homicídio qualificado. Tina Arnold disse aos investigadores que ela estava embriagada na noite do acontecimento. John Paul Rion, o advogado que representou a acusada em seu primeiro julgamento, disse que ela estava intoxicada a ponto de desmaiar naquela noite e que, devido ao seu perturbador estado mental, ela não poderia responder pelo que tinha acontecido com a pequena criança. Logo no início do primeiro julgamento, que aconteceu 2 anos depois,
em fevereiro de 2008, um filho de Terrell Taylor de um outro relacionamento foi trazido como uma testemunha surpresa. A presença do garoto no tribunal pegou a promotoria desprevenida. O menino testemunhou que tinha visto um vizinho deles colocar a vítima no micro-ondas e que ele próprio tinha tirado a bebê do aparelho. Acontece que o filho do Taylor tinha 5 anos de idade na época, e esse testemunho chocante levou o juiz a anular o julgamento. Durante o segundo julgamento, a promotoria trouxe evidências de que o filho de Terrell Taylor, que tinha testemunhado para a defesa e dito que um vizinho entrou na casa e fez aquela atrocidade, nem mesmo tinha estado naquela área no dia 29 de agosto de 2005. Então ele não poderia ter testemunhado nada em relação ao caso de Paris, porque ele não estava na casa de seu pai naquele dia. A acusação seguiu falando e dessa vez a promotoria tinha uma carta na manga. Os promotores tinham o testemunho gravado da colega de cela de Tina Arnold. Enquanto o julgamento estava em andamento, ela seguia presa e tinha uma colega de cela chamada Linda Williams. Foram poucos dias na cela para que ela se apaixonasse e confiasse completamente na Linda. O que ela não contava foi que a Linda Williams ficou horrorizada em saber a verdade e pediu para falar com os investigadores do caso. Quando seu pedido foi atendido, Linda afirmou que Tina admitiu para ela que teria colocado sua bebê no forno de micro-ondas porque temia que o namorado fosse embora se descobrisse que ele não era o pai da criança. A esta altura, ela também estava em dúvidas e também não tinha certeza da paternidade. A polícia então solicitou o apoio de Linda e ela gravou uma nova conversa que teve com a Tina. Na gravação, Tina Arnold explicou que colocou o bebê no micro-ondas, ligou e saiu. Linda continuou perguntando na tentativa de obter mais detalhes, então ela perguntou como Tina colocou a criança. Tina respondeu simplesmente que a menina cabia perfeitamente no aparelho, parecia que aquilo havia sido feito sob medida para ela. Bom, como é de se esperar, essas gravações caíram como uma bomba no colo da defesa. E no final do segundo julgamento, Tina Arnold foi condenada por homicídio qualificado. Ainda assim, o júri não conseguiu decidir entre a pena capital ou prisão perpétua. Em alguns casos, ou não sei dizer exatamente se em todos, o júri só pode recomendar a pena capital ao juiz quando há consenso entre todos os jurados. Pelo fato de haver esse impasse, o juiz condenou Tina Arnold à prisão perpétua. A defesa estava firme na ideia de que a Tina estava mesmo fora de suas faculdades mentais, e não seria justo que ela respondesse pelo triste falecimento da menina. Eles então apelaram da decisão e o segundo Tribunal Distrital de Apelações reverteu a condenação em setembro de 2010. A pena foi revertida porque a equipe de defesa protestou que não tinha sido admitido algumas provas materiais e também algumas testemunhas foram impedidas de falar durante o julgamento. Além de tudo isso, o processo de apelação denunciava também má conduta por parte de alguns promotores. Com essa vitória da defesa, em maio de 2011, a Tina Arnold foi a julgamento pela terceira e última vez. Nesse julgamento, o tribunal contou com a presidência da juíza Mary Wiseman, do condado de Montgomery. O advogado de defesa John Paul argumentou dessa vez que as evidências apontavam tanto para Tina Arnold quanto para seu namorado Terrell Taylor, o pai da criança. Ele reafirmou pela milésima vez que Tina estava bêbada e drogada no dia do acontecimento. A promotoria disse ao júri que Tina Arnold admitiu à polícia que Paris acordou por volta das 2h30 e que ela estava sozinha, exceto pelas crianças dormindo no andar de cima. A acusação fez questão de lembrar o júri de que não havia sinais de arrombamento na residência e não existia qualquer possibilidade de qualquer outra pessoa ter colocado o bebê no aparelho, a não ser a própria mãe. O júri fez sua deliberação e considerou a Tina culpada de homicídio qualificado, e mais uma vez havia uma dúvida no ar: qual seria a pena mais adequada para a condenada? Pena capital ou prisão perpétua? A fase de condenação foi adiada para que ela passasse por um exame mental a pedido da justiça. Após as devidas análises, 2 psicólogos determinaram que Tina Arnold tinha um QI médio e nenhuma doença mental significativa. O médico chamado Dr. Jeffrey Smaldon disse que Tina Arnold sofria de uma condição depressiva crônica de baixo grau,
mas garantiu que não encontrou nada que justificasse o que foi feito com a criança. Dan Brandt, o promotor do condado de Montgomery, defendeu a pena capital como pena e instigou os membros do júri afirmando que não havia nada que justificasse o assassinato proposital da bebê Paris naquele aparelho. É claro que a defesa também se pronunciou, e o segundo advogado de defesa, chamado Kevin Lennon, disse que a pena de morte deveria ir apenas para os piores criminosos. Ele apontou para que o júri considerasse as evidências de que Tina estava bêbada no momento em que a bebê havia falecido. O promotor Dan Brandt também se manifestou e disse aos jurados que as ações de Tina foram puramente intencionais e premeditadas, porque ela teve que colocar a filha no aparelho, fechar a porta, apertar os botões e esperar mais 2 minutos, para em seguida tirá-la de lá. Depois disso, ela colocou a menina em uma banheira com água no banheiro de cima da casa. E em nenhum momento ela pensou em desistir, ela simplesmente não se arrependeu. Ela poderia ter desistido antes de apertar o botão, mas não fez isso. Ela poderia ter ligado para a emergência depois de tirar a menina de lá, mas ela também não fez isso. O promotor terminou dizendo que Tina Arnold esperou até o dia seguinte para levá-la ao hospital. No dia 20 de maio de 2011, Tina Arnold foi condenada à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. É evidente que seus advogados não ficaram nada satisfeitos com essa decisão, tanto que em setembro de 2013, seus advogados solicitaram um novo julgamento no Tribunal de Apelações do 2º Distrito, alegando que vários erros foram cometidos no desenrolar de seu caso. Mas dessa vez, a sorte não estava a favor da condenada, porque em dezembro de 2013, o 2º Tribunal Distrital de Apelações manteve a condenação. Um novo recurso foi protocolado em relação à sua sentença de prisão perpétua sem condicional, citando questões constitucionais e pedindo ao Supremo Tribunal de Ohio para reverter a decisão do Tribunal de Recursos e enviar o caso de volta ao Tribunal de Julgamento. Todavia, em maio de 2014, o Supremo Tribunal rejeitou todos os recursos. Eu acho importante esclarecer que, posteriormente, foram feitos exames de DNA que comprovaram a paternidade de Terrell, ou seja, a briga entre os dois foi em vão, e, portanto, a violência de Tina contra sua filha também foi em vão. Eu quero saber o que vocês pensam sobre tudo isso e se vocês se emocionaram durante esse caso, porque é um caso bem difícil, é um caso, assim, horrível, e é a segunda vez que eu tô contando ele, porque eu já gravei esse vídeo antes, e não tá sendo mais fácil, porque é a segunda vez, continua sendo difícil de trazer esse caso aqui pra vocês. Bom, pessoal, é isso, se ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que me motiva muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.